a LLC para a semana que vem, porque a aula acabou ficando bem extensa. Bom, eu trouxe um caso clínico, mas eu vou deixar para o final para o pessoal poder participar. Então, a leucemia de linfócitos grandes e granulares, pela classificação da WHO de 2016, ela se encontra nas neoplasias linfóides de células T e NK maduras. E a definição é uma doença heterogênea caracterizada por persistência por mais de 6 meses de linfocitose com a presença desses linfócitos grandes e granulares em sangue periférico, que geralmente é de 2.000 a 20.000, sem outras causas identificadas. Entre as últimas classificações da WHO, teve uma mudança na classificação. Antes, a gente tinha só a leucemia de linfócitos grandes e granulares de células T e a leucemia de células NK agressiva. Já em 2008, entrou também a doença linfoproliferativa de células crônica de células NK, e na classificação de 2016 tiveram algumas modificações em que eles incluíram novos subtipos reconhecidos pelas manifestações clínico-patológicas e as mutações do STAT3 e STAT5B, que foi associada com uma doença clínica mais agressiva. Bom, as características, elas correspondem a 2 a 3% das leucemias de linfócitos pequenos e maduros. A prevalência no sexo feminino é igual ao sexo masculino. A faixa etária mais acometida é de 45 a 75 anos. Tem uma grande associação com doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide. E na apresentação a gente pode ter citopenias, principalmente a neutropenia, que é encontrada em 85%, além da linfocitose. Os locais acometidos vão ser sangue periférico, medula óssea, baço, fígado e pele com uma menor incidência. E linfadenopatia é muito raro nesse tipo de doença. Bom, a patogênese vai se basear no tripé de uma inflamação crônica, autoimunidade e uma doença linfoproliferativa crônica clonal. Então, vão ter vários fatores envolvidos, como a via do STAT3, estimulação antigênica viral pelo HTLV, interleucina 15, o FAS e o FAS-ligante, a via do PI3K. Aqui eu trouxe uma figura exemplificando, mostrando principalmente o STAT3, que vai fazer que nesse caso ocorre uma desregulação da indução de morte celular, desregulação também no processo do PI3K e uma resistência à apoptose pelo FAS e FAS-ligante. Além do envolvimento de outras vias, da interleucina 5, do MCL1. Bom, aqui a gente vai ter um exemplo mostrando a importância do papel do STAT3, que foi visto nos últimos anos como a principal explicação na patogênese dessa doença. A gente vai ter uma estimulação crônica de um antígeno, e esses linfócitos clonais vão sofrer uma mutação da STAT3, vai se sobressair um clone desses linfócitos, e isso pode resultar em 3 processos, ou a produção de citocinas inflamatórias, ou a degranulação pelas células functional killers, e na rede de sobrevivência do STAT3, que vai bloquear a apoptose dessas células. E também fazer uma resistência ao FAS e ao FAS-ligante e upregulation do MCL1. Bom, o diagnóstico é feito principalmente pela microscopia. Na microscopia, a gente vai ter esse achado dos linfócitos granulares, de tamanho variado, com a cromatina densa, com moderada relação núcleo-citoplasma, nucleolos são raros, citoplasma abundante, contendo esses grânulos azurófilos.
Na imunofenotipagem, lembrando que a biópsia de medula e mielograma não são recomendados de rotina, vão ser reservados para casos que são de difíceis diagnóstico e a gente não consegue fechar pela imunofenotipagem de sangue periférico, mas o recomendado é a realização de imunofenotipagem no sangue periférico e a morfologia dos linfócitos também vão ser vistas no sangue periférico. Então, os marcadores principais, CD3, os receptores de células T, CD8, CD5, CD7, 16, 56 e 57 de NK também podem ser encontrados, e esse aqui são encontrados em menor porcentagem dos casos. Bom, na citogenética e achados moleculares, a gente pode encontrar normalidades no cromossomo 14, porém o cariótipo não é mandatório para diagnóstico nem para avaliar prognóstico no caso dessa doença. Já a mutação do STAT3, ela pode ser encontrada em até 75% dos casos. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. A mutação do N642H, ela está relacionada a um fenótipo incomum dos marcadores CD31 e CD561 e pode ser relacionada também à doença agressiva. Aqui eu trouxe esse trabalho do grupo ECOG, que foi publicado em 2015 na leuquimia, e que além deles falarem sobre a parte de tratamento da imunossupressão com MTX, eles falam sobre a mutação de STAT3, que além dela ser relacionada com o pior prognóstico, ela tem uma boa resposta ao MTX como terapia inicial. Aqui tem a porcentagem dos pacientes que responderam com MTX, com essa mutação de STAT3 a Y640F. Ok, mais para frente a gente vai falar mais sobre esse estudo. Bom, aqui eu fiz um fluxograma para entender como que vai ser feito o diagnóstico, porque muitas vezes não vai ser feito tão facilmente. A gente vai ter algumas dificuldades pelo caminho. Então, naquele paciente que tem neutropenia, infecções recorrentes, anemia, doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide e linfocitose, a gente procede ao esfregaço do sangue periférico. Se tiver presença de linfócitos grandes e granulares, realiza imunofenotipagem de sangue periférico. Se essa imunofenotipagem vier sugestiva, e tem a opção de fazer a mutação do STAT3 se tiver acesso. Se por esses dados a gente conseguir fechar que é uma expansão clonal verdadeira desses linfócitos grandes e granulares, a gente tem o diagnóstico da doença. Caso não conseguimos fechar, não tem uma imunofenotipagem característica, pode ser decorrente de uma proliferação reacional desses linfócitos, que pode estar relacionado com uma pós-esplenectomia, infecção viral, transplante de medula ou até transplante de órgão sólido. E a gente pode ter a situação que fica nesse meio termo. A imunofenotipagem também não fecha, mas ele não tem nenhuma outra condição que a gente pode associar com a proliferação reacional. Então, a gente procede, nesses casos, a biópsia de medula e imunohistoquímica. Se na biópsia de medula e imunohistoquímica vier alterações sugestivas, a gente consegue fechar o diagnóstico de leucemia de linfócitos grandes e granulares, ou, em alguns casos, pode necessitar também de testes adicionais e de histogenética e provas moleculares. Bom, o tratamento. Não são todos os pacientes que vão precisar de tratamento. Então, quais são os casos que a gente trata? Casos com neutropenia grave ou neutropenia moderada com infecções recorrentes, anemia com dependência transfusional e associações com doenças autoimunes que requerem terapia ou que não têm bom controle com a terapia tentada. Depois que a gente decidiu se esse paciente precisa ou não de tratamento, a gente tratou como avaliar a resposta ao tratamento. O critério de resposta primária, a gente avalia o hemograma após 4 meses de início de tratamento. O objetivo é a resposta hematológica completa e normalização do número de linfócitos grandes e granulares pela citometria de fluxo.
Outro objetivo é a resposta molecular completa, que é o desaparecimento desses clones por PCR. Outra opção é a resposta hematológica parcial, que melhora as citopenias, mas não atinge a resposta hematológica completa, e falha de tratamento, quando não temos nenhuma resposta após esses 4 meses de início, doença progressiva quando tem piora das citopenias ou organomegalia. Bom, terapia de primeira linha. Os estudos para terapia de leucemia de linfócitos grandes e granulares não têm boas evidências, são baseados em estudos pequenos e retrospectivos. Aqui eu fiz uma analogia ao uso da hidroxicloroquina na pandemia do Covid, né? Bom, mas a primeira linha vai ser com a terapia imunossupressiva. A gente tem as opções do MTX, da ciclofosfamida e da ciclosporina. Aqui eu trouxe um sumário de resultados de estudos que foram feitos com terapia com MTX. A gente vê que o N, juntando todos esses trabalhos, ainda é um N pequeno. A overall response gira em torno de 40% a 100%, varia muito para cada estudo. A maioria dos pacientes não conseguem atingir a resposta hematológica completa. Muitos dos estudos nem analisam a duração de tratamento e a duração de resposta. E nesses estudos, eles também misturam pacientes que foram primeira linha com segunda linha, então fica um pouco difícil essa análise. Aqui eu trouxe novamente aquele estudo do grupo ECOG, que foi publicado em 2015, que esse estudo foi um fase 2 multicêntrico. Eles avaliaram o uso de MTX oral, uma vez por semana. Eles colocam como step 1. E a ciclofosfamida foi o step 2. Só que só os pacientes que não responderam ao MTX passaram para o uso da ciclofosfamida. Eles separaram em 2 grupos os pacientes que necessitaram também do tratamento por anemia e os que precisaram por conta de neutropenia. A sobrevida global foi na anemia de 69 meses e no grupo neutropenia de 13 anos. Os objetivos eram resposta completa, parcial e overall response nesses pacientes que foram tratados MTX e com ciclo, um N também baixo de 59 pacientes e um follow-up de 76 meses. Aqui a gente vê os resultados no grupo que usou MTX e aqui no grupo que usou ciclofosfamida. A resposta completa é muito baixa, o percentual. Só que, por incrível que pareça, a terapia dita de segunda linha, que são os pacientes que precisaram mudar de grupo, que foram para o grupo MTX, foi melhor do que os que trataram direto com o MTX e responderam. Aqui, então, tem a overall response do grupo MTX de 38% e desse grupo 2, que foi MTX, depois ciclo de 64%. Isso mostra para a gente que a falência ao tratamento primário não teve influência negativa nesse tratamento com ciclofosfamida. E nesse trabalho, lembrando do que eu falei no começo, a presença da mutação do STAT3 teve o melhor resultado nesses pacientes tratados com MTX. E a gente não consegue avaliar, né, porque não foi um estudo comparativo tete-a-tete de MTX e ciclofosfamida. Bom, quando a gente estuda um pouco sobre o assunto, a gente vê que a leucemia de linfócitos grandes e granulares, ela tem associação com várias síndromes de falências medulares, principalmente a aplasia pura de séries vermelhas, assim como anemia plástica e SND. E isso ocorre porque elas têm uma fisiopatologia semelhante, provavelmente porque ambas têm supressão das células progenitoras da medula óssea, imunomediada por linfócitos T citotóxicos. Aqui eu trouxe alguns artigos que avaliam tanto na parte da patogênese como na parte de tratamento. Eu vou dar ênfase a esse trabalho, que é do grupo japonês, que foi o com uma melhor evidência, apesar de ser um N pequeno, de 14 pacientes, então ambos tinham leucemia de linfócitos grandes e granulares, com aplasia pura de séries vermelhas.
eles avaliaram tanto o uso da ciclofosfamida como da ciclosporina e da prednisolona. Esses dois pacientes que receberam a prednisolona não obtiveram resposta, então eles não continuaram a ser avaliados. A overall response no grupo ciclofosfamida foi de 75% e a ciclosporina de 25%. Só que não teve diferença estatística na primeira remissão. A grande questão do uso do imunossupressor seria de quanto tempo a gente pode usar isso sem causar efeitos tóxicos ao paciente, principalmente no uso da ciclofosfamida. E eles viram, nesse caso, que com a mediana de tempo de manutenção da ciclofosfamida com 16 meses, nenhum desses pacientes tiveram neosecundária, que seria uma das principais preocupações. A OS estimada para 10 anos foi de 86% no geral. Eles levantam, então, que a associação das duas doenças pode ter bom prognóstico. Outra observação foi que a ciclosporina foi melhor nesses pacientes com aplasia de pura de séries vermelhas associada ao timoma. E a maioria dos pacientes ainda recebem terapia de manutenção. E recaem quando essas terapias são retiradas. Então, levanta essa questão deles virarem dependentes aos imunossupressores. Bom, outro tipo de imunossupressor é a ciclosporina, que a gente já estava usando. Aqui a gente mostra também outro sumário que mostra que o N ainda é pequeno, 123 pacientes. A maioria das indicações são anemia e neutropenia. Overall response muito variável. Assim como a duração de resposta, que também é muito variável nesses estudos. Aqui eu trago outro trabalho que avaliou a resposta ao uso de ciclosporina, e ele avaliou se se a presença do HLA-DR4 prediz uma melhor resposta à ciclosporina nesses pacientes com linfócitos grandes, com leucemia de linfócitos grandes e granulares T. Ele foi publicado em 2003 no British Journal. Então, eles avaliaram 25 pacientes, ou com anemia, ou com neutropenia, ou ambos, previamente tratados ou não. O objetivo era manter a dose de ciclosporina, a ciclosporinemia entre 200 e 400, e após 3 meses de uso, eles iam reduzindo a dose até ter uma resposta sustentada. Se não tivesse resposta, eles descontinuavam. O que eles observaram é que a frequência alélica do HLA-DR4 nesses pacientes não era significativamente diferente dos pacientes caucasianos normais. A overall response da ciclosporina foi de 56%, e a mortalidade em 4 anos foi de 28%. O HLA-DR4, então, prediz resposta à ciclosporina e sustenta o mecanismo imunológico antígeno dirigido. Portanto, eles viram nesse follow-up que a ciclosporina era segura, eficaz e bem tolerada. Bom, já a terapia de segunda linha, existem poucos estudos, menos ainda do que de primeira, em relação a isso. Uma opção vai ser os análogos de purina, Fludara, principalmente. Pode ser tentado QT combinada, como SHOP-like, regimes contendo Ara-C, a imunoterapia, como o Alemtuzumab, e até o Rituximab, por mais estranho que pareça ser um anti-CD20 para tratar uma leucemia de linfócitos T, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. A esplanectomia e os novos agentes para terapia-alvo, como o inibidor seletivo de JAK, o bloqueador da transpresentation da interleucina 15, o anti-CD2-MAB, o inibidor da fanesiltransferase e inibidor de STAT3 e STAT5. A maioria desses trabalhos envolvendo esses novos agentes, eles são estudos de fase 1 ou fase 2 no máximo.
Bom, os análogos de purina, a gente tem menos de 50 pacientes reportados que foram tratados em segunda linha com esse tipo de regime. Nesses pacientes reportados, a overall response foi de 79%. Eles observam uma rápida remissão, porque os cursos são curtos, né, e tem que ser curtos por conta da toxicidade. Esse estudo chinês, ele avaliou o uso da Fludara junto com a mitoxantrona e Dexa, só que ele avaliou tanto os pacientes com linfoma indolente B e neoplasias linfóides T também. Só que dentro desse estudo só tinha 9 pacientes que eram com leucemia de linfócitos grandes e granulares. Dentre esses 9, 5 tiveram remissão, sendo que 2 tiveram remissão por 6 e 7 anos. Eles até levantam a questão que tiveram um bom resultado nisso, se os análogos de purina, principalmente a Fludara associado ao mitoxantrone, entraria como também terapia de primeira linha. Bom, o bendamucine também, esses pacientes com LGE, eles foram analisados dentro desse grupo de neoplasia de células T, como terapia de salvamento. Então, tinha 20 pacientes com neoplasia de células T, um estudo retrospectivo, só que só 2 pacientes com LGL. Uma era uma mulher de 83 anos, que recebeu o Benda como primeira linha, apesar de ele colocar no título como de salvamento, e atingiu resposta completa. A outra era uma mulher de 70, que já tinha sido tratada com ciclofosfamida, e ela atingiu resposta parcial. Mas também a gente só tem esses 2 pacientes. E o alentuzumab. O alentuzumab, ele também foi avaliado no estudo de fase 2, com N de 25 pacientes, as idades variavam de 18 a 85 anos. 23 eram tratados, a média de linha de tratamento era 3 e 2 eram não tratados. Desses pacientes, 4 já tinham SMD e 2 já tinham TMO prévio. O endpoint primário desse estudo foi a resposta hematológica em 3 meses após a infusão do alentuzumab. Essa resposta hematológica aconteceu em 14 pacientes dos 25. O follow-up foi de 31 meses, a sobrevida global não foi atingida para os respondedores e a sobrevida global foi de 511 dias para os não respondedores. Aqui eu trouxe o uso do rituximab, que eu achei bem intrigante. São 2 relatos de caso, na verdade, que foram pacientes que tinham artrite reumatoide associada. Então, eles fizeram um follow-up nesses pacientes de 8 anos. Um paciente atingiu resposta completa da LGL após a infusão de Ritux e teve resposta sustentada durante os 8 anos de follow-up. Outro paciente usou Ritux por 2 vezes para tratar artrite reumatoide e teve melhora da neutropenia e da linfocitose, mas o clone ainda ficou detectável. Isso faz a gente pensar na questão que, será que alguns casos da LGL podem ser considerados manifestações reacionais de uma estimulação autoantigênica crônica em vez de uma verdadeira doença maligna? Então, isso é uma questão que a gente fica bem intrigado com isso. Aqui eu trago os pacientes que realizaram esplanectomia. Então, essa é uma análise retrospectiva com 56 pacientes, a mediana de idade era 64 anos, 34 desses pacientes tinham esplenomegalia e também a incidência de citopenias nesses pacientes era maior, inclusive de pancito. 3 já tinham sido tratados e 15 desses pacientes foram esplenectomizados. O follow-up foi de 719 dias. Tiveram 2 mortes relacionadas à esplenectomia, por sepse e por CMV. Como não era uma terapia curativa, a persistência do clone foi vista em todos os pacientes.
Só que é um procedimento de baixa morbidade, uma opção viável para esses pacientes que foram refratários a citopenias sintomáticas e a esplenomegalia. Não é curativo, só que a gente observou uma melhora importante de todas as séries. E a mediana de sobrevida desses pacientes foi em torno de 500 dias. Bom, eu trouxe também um pouquinho do papel do TMO nesses pacientes. Esse é um estudo que foi feito pela Sociedade Europeia de TMO, retrospectivo. Eles avaliaram 15 pacientes com doença refratária. A mediana de idade era 49 anos. Desses pacientes, 5 fizeram autólogo. Desses, 3 tiveram resposta completa e 2 parcial. O condicionamento que eles fizeram foi o BIM e esse TAM6, que é citarabina, neofalano e TBI. 2 pacientes recaíram com 1 mês e o outro com 31 meses. 10 pacientes fizeram TMO halogênico, sendo que 3 tiveram resposta completa e 6 parcial. 8 dos 15 foram doadores HLA idênticos, o regime de condicionamento foi rico em 40%. A imunossupressão foi feita com ciclosporina, MTX e micofenolato. 4 pacientes desenvolveram GVHD agudo, 70% estavam vivos no D+100. E a PFS e a OS em 2 anos foi de 50%. E aqui eu trago o tofacitinib, que é um inibidor específico do JAK3. Ele foi aprovado pela FDA para tratamento de artrite reumatoide. Então, eles pegaram 9 pacientes com leucemia de linfócitos grandes e granulares e artrite reumatoide e citopenias refratárias, e tinha que ter também a mutação do STAT3 por PCR confirmado com NGS. O objetivo era tanto a melhora dos sintomas da artrite reumatoide como resolução das citopenias. Não entra como objetivo a erradicação do clone. E a resposta hematológica foi visto em 6 dos 9 pacientes. Bom, acho que dessa parte é isso mesmo. Deixa eu tirar aqui. Como vocês preferirem também, acho que não dá tempo a LLC, talvez, né? Muito longo, né? Tem, melhor fazer outro dia. Acho que tem uns 70 slides a parte de LLC. Então, quem quiser perguntar da LGL aí, pode ficar à vontade. Né? Obrigado, Gabi. Que eu ia comentar, então, se o Vinícius, Pedro, não sei quem está aí para comentar, na Marcela também. Mas, assim, da parte inicial, né, se quiser voltar, primeiro do diagnóstico, né, eu acho que a principal coisa que me incomoda nessa história é aquilo que aquele trabalho do rituximab falou. Eu tenho exatamente a mesma impressão, a gente até discutiu recentemente, que a gente que trata LGL dá a impressão que não é do hemato, é do reumato, e a maior parte dos pacientes tem um quadro que são linfócitos reacionais e que você trata com imunossupressão. Acho que a maior preocupação que eu tenho é essa, será que realmente a gente está tratando, porque a questão, acho que só em relação ao diagnóstico, a questão daquele fluxograma que eu pessoalmente não gostei muito é como que você dá o diagnóstico dessa doença. Então é fenotipagem de sangue periférico, não tem dúvida. Eu pessoalmente acho não faz nenhum sentido você ter aí uma baixa contagem de linfócitos grandes e granulares, aí você vai para uma biópsia de medula. Pessoalmente, para mim não faz nenhum sentido. Você espera 1 ano para você, aí quando tiver mais linfócitos, você pronto, fica feliz que o paciente tem. Não precisa ficar fazendo um exame que não vai acrescentar nada, né? O que você precisa tanto saber que esse paciente que não tem nenhuma indicação de tratamento tem uma LGL. É meio estranho, eu acho. Então, para mim, eu acho que principalmente para os R3 também, mas para todo mundo guardar, imunofenotipagem de sangue periférico vai dizer se ele tem linfócito grande e granular. Se ele é ou não é clonal, é um pouco mais complicado. Aqui no Brasil, que eu saiba, não faz. Tinha uma pessoa em Florianópolis que fazia na Federal lá de Santa Catarina.
uma que fazia, sempre fez essa questão para a gente pelo SUS, né? Então ela fazia lá a pesquisa de clonalidade por citometria de fluxo, e que é o que se faz no Fleury também. Não sei se algum lugar público, não sei se lá em Ribeirão fazia também. Fazia na pediatria. É, porque são coisas distintas, então é um método indireto de você avaliar a clonalidade, mas não, e é o que a gente faz no Brasil. No Brasil não tem rearranjo de TCR facilmente disponível, não tem a mutação do STAT3, então se acaba sendo, a gente faz por esse método indireto, que é a pesquisa de clonalidade por imunofenotipagem. Então isso é importante para vocês, para todo mundo que for para cair no mercado de trabalho aí, para saber. Eu pessoalmente acho que não tem nenhuma indicação de biópsia de medula e tal, porque isso também não vai ajudar nada. Se você entregar uma biópsia de medula para Eu tive um caso, por exemplo, e acho que é mais importante até a gente aprender com os erros dos outros e as coisas para a gente não fazer. Eu tive 2 casos bizarros na minha vida de consultório com LGL. Um, que é um paciente que veio para mim de Natal para fazer um transplante autólogo. E aí, vendo o caso dele, ele tinha exatamente esse fluxograma aí. O médico viu lá uma população de linfócitos T, o paciente não tinha citopenia. Na verdade, ele tinha uma linfocitose sem citopenia, fenotiparam, e era 5.000 linfócitos. Fenotiparam, eram linfócitos T, o médico não entendeu, fez uma biópsia de medula. Na biópsia, o patologista colocou infiltração por linfoma T. Ele fez 6 ciclos de Shoep e mandou fazer transplante autólogo. Então, na verdade, o paciente nunca teve indicação de tratamento. E eu demorei para entender, porque eu falei, por que fizeram Shoep e tal? Eu não estava entendendo nada. Eu falei, o cara pegou uma LGL, fez 6 ciclos de Shoep em um paciente que não tinha indicação de tratamento. E, na verdade, aí é que entra a questão, né? O cara acreditou num patologista que escreveu numa biópsia de medula que ele tinha linfoma T. Não está errado, ele tinha linfócito T na medula. Só que aí equivale a diferença de um bom hematologista para um hematologista mais ou menos, porque realmente faltou aí o conhecimento dessa doença. Eu acho mais importante a gente conhecer a LGL para não tratar ou para dar um metrixato por semana aí, tipo uma artrite reumatoide, do que para fazer essas aberrações. O outro foi pior, porque foi um paciente que veio para uma segunda opinião de GVHD crônico. Então já era um paciente que fez um transplante halogênico para uma LLA-T, e parece piada, mas é verdade. O paciente fez o diagnóstico de uma LGL, só que por algum motivo o hematologista interpretou como LLA-T, fez hipercevade, consolidou com halogênico aparentado, e o paciente estava com GVHD crônico e ele tinha uma LGL. Então tomem bastante cuidado, porque são bizarrices desse tamanho aí. Então eu acho que esse é o tipo do fluxograma do cara, por exemplo, tem um francês que eu conheci lá no São Luís. Não sei se o Rafael tá aí, né? Ele não deve estar, eu acho que tá lá na França. O Thierry Lamy, que chama. O cara só faz isso da vida, né? Ele conseguiu ser especialista em LGL. E aí o cara, tudo para ele é LGL. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o cara que só faz LGL, ele tem essa curiosidade desse fluxograma aí, quer saber se realmente esse paciente tem LGL. Só que realmente eu acho que só para vocês guardarem, eu acho que, na minha opinião, então quem quiser também está à vontade para discordar. É imunofenotipagem de sangue periférico, pesquisa de clonalidade. Não é a mutação de STAT3, por exemplo, que você vai ficar se matando para conseguir a mutação, sendo que ela é presente em metade, 70% dos casos também não dá diagnóstico. Ela pode, e também tem mutação de STAT3 em outras condições. Então é só tomar cuidado aí com E eu acho que é isso. O mais importante talvez seja a gente não veja razão nenhuma para fazer biópsia de medula. O patologista não vai ter nenhuma condição. Se o cara que faz imunofeno não consegue fechar o diagnóstico com a clonalidade, não vai ser num método bem mais grosseiro que ele vai conseguir fechar, né? Eu acho que não tem sentido. E a mesma coisa, a outra questão que eu acho que também é complicada, é muito parecido com o que a gente sempre fala em hairy cell, né? Que existem pessoas que fazem o tratamento e ficam desesperados querendo avaliar a resposta molecular, imunofenotipagem, e na verdade não precisa, é resposta hematológica. O paciente melhorou o hemograma, tá bom, não precisa ficar procurando doença residual mínima e aí você vai fazer segunda linha. E a gente tem que tomar muito cuidado, é muito parecido com a Harry,
tem um monte de droga aí super cara que os caras estão querendo vender. E aí, se você faz um metrexato, o cara tá com hemograma bom, você resolve fenotipar, encontra que tem lá 2% de linfócito granular ainda, aí você vai e começa um inibidor de interleucina 15, uma droga dessas aí para aprofundar a resposta, sendo que isso não é uma leucemia, é uma LLA que você tem que aprofundar a resposta. Você tem que ficar Você só precisa melhorar o hemograma quando precisa melhorar o hemograma. Então, acho que uma das coisas mais importantes é diagnóstico, a outra, indicação de tratamento. Se um paciente tem LGL com hemograma 2.000 neutrófilos, 80.000 plaquetas, para que você vai tratar? Então, é mais uma questão também que acho que vale. Os estudos, como você mostrou, são muito ruins, né? Basicamente são séries de casos, não responde quase nada. Então, em termos de tratamento, a gente lá no nosso ambulatório faz metrexato e ciclofosfamida em segunda linha. Nenhum paciente precisou ciclosporina, a gente não fez, que eu me lembre, acho que não. A gente tem uma paciente que foi refratária a metrexato, começou ciclofosfamida e ficou bem, e teve paciente que fez metrexato, ficou um tempo bem, depois pôde parar, na verdade, né? Nem precisou. Tem uma que precisou por toxicidade, mas a maioria das vezes a gente parou para ver como evoluía, depois pode ser reposto e responde de novo. Então é estranho, mas parece mais um tratamento de uma Doença doença. autoimune. Uhum. A Também acho. esplenectomia, então, para mim não faz nenhum sentido. O paciente tem um baço grande, você tira o baço dele, todo mundo fica feliz, assim, o negócio. Até porque geralmente não é uma esplenomegalia que justifique, né? Não é uma espleno de uma mielofibrose, de uma hairy cell Não. com baços gigantes, né? Funciona tirar baço de quem não precisa, porque o cara fica sem esplenomegalia, mas fora isso eu não vejo, de vez em quando morre, como você mostrou, né? Tem alguma coisa. Morreu de questão por CMV. Eu acho que o mais importante, na minha opinião, disparado é LGL não é uma doença para segunda, terceira, quarta linha, transplante, muito improvável. Acho que existem, como você falou, e eu concordo com o autor. Eu, pessoalmente, não sei se alguém sabe como você separa uma LGL reacional, ainda que clonal é reacional. O fato de ser clonal não quer dizer que seja neoplásico. Acho que esse é o maior problema da LGL, que é muito parecido com outras doenças em hemato, né? É uma confusão de conceito. Você pode ter condições clonais associadas a um quadro infeccioso, e não obrigatoriamente é neoplásico. Como você sabe se é neoplásico ou não neoplásico? Acho que esse é o ponto que daqui a uns, sei lá, poucos anos, talvez a gente responda. Os caras que só estudam LGL, talvez vão dizer que esse paciente que tem a mutação é o cara que vai evoluir com forma agressiva, que tem histopenia, que precisa tratar. Agora, todos esses outros aí que têm histopenias leves são pacientes com doença autoimune, um quadro reacional, isso não é neoplásico. Uma coisa que eu acho que só para complementar, já falou tudo, assim, acho que sempre é importante da questão do rearranjo, da imunofenotipagem, eu nem sabia o que fazer por imunofenotipagem, né, que eles fazem não é método direto, né, mas um método para tentar chegar no rearranjo, na clonalidade. Acho que é na nossa vivência em relação ao pós-transplante, né, vira e mexe pós-transplante, em especial no APO, a gente vê uma linfocitose, muitas vezes uma linfocitose como a LGL, né, com linfócitos atípicos, e isso é normal, né, para não se assustar, né? Acho que no pós-tardio lá vocês acabam acompanhando quem passa no ambulatório, vários pacientes com linfocitose, então isso acaba acontecendo mesmo. A gente viu com dasatinib também está descrito, com um monte de condição você pode ter LGL secundária, alguma coisa, né? E também, acho que esse é um negócio bem estranho, né? Eu tive um caso recentemente, bem encaminhado para mim no laboratório de linfoma. Veio encaminhado como LGLT, né? E o paciente estava sintomático, tinha citopenias mesmo. Eu até comecei metrexato de cara, assim, daí comecei a olhar depois o caso com calma. E não batia muitas coisas, fui investigar, na verdade eu tinha dando carcinoma de metastático, sem a origem determinada. Ela tinha mesmo mil células de LGL na periferia, dava 1.000 e pouco. O imunofeno bonitinho, mas era tudo secundário, né? Era tudo racional. Ele começa a pesquisar, né? A gente começou a fazer, por exemplo, nas aplasias, uma época até que é o trabalho que a Ana Rita queria fazer com o Vinícius
residente também. Você acha LGL, por exemplo, em paciente com aplasia que não tem nada, não tem nada, tem aplasia, mas digo assim, não teria outro motivo, além do fato dele ter aplasia, não tem linfocitose, aí você encontra, então não é tão raro, você encontra clone HPN e LGL no mesmo paciente, são todas doenças clonais não neoplásicas, é bem estranho mesmo, acho que é um negócio para a gente tomar muito cuidado, hein? Principalmente na hora de tratar o paciente, é o que o Pedro falou aí, tomar cuidado porque às vezes você vai imunossuprimir um cara com câncer, você vai imunossuprimir a pessoa com uma coisa que na verdade não é o motivo principal aí do negócio, né? E lembrar também do imunofeno, que tem dois perfis, né, de imunofeno. O mais comum, que é CD3 positivo com 57 positivo, né, que é LGLT, e tem a CD3 negativo com 56 positivo, que é a NK, né? Então, às vezes, é importante diferenciar, né? Eu acho que a NK é mais raro aí, Uhum. se eu não me engano, mas a gente não tem nenhum no ambulatório. É um negócio Posso tão comentar frequente também? né? Claro. Claro. Primeiro eu queria parabenizar o Pedro aí, que está inovando nos tratamentos da adenocarcinoma com metotrexato e tal. mas, mas é interessante que a Gabriela, desculpa, Gabriela, né? Acho que citou um trabalho de Campari, uma série de casos de 25, igual o Tercelos falou, todos os trabalhos aí são séries de casos, né? Não tem desse tipo de doença, não tem traia, essas coisas. Mas é uma linha que a gente usa com certa frequência. No tempo que eu estou aqui, eu ouvi uns 2 pacientes. Um dos coautores desse trabalho é um dos médicos daqui. E é interessante mesmo que, apesar de bastante reação infusional, os pacientes alguns têm um pouco de reativação de CMV depois, mas de fato, esses pacientes têm uma curva de resposta rápida, assim, e relativamente sustentada, até ter uma mediana depois de 1 ano, 2 anos, depois do tratamento, se não me engano, nesse trabalho, de em torno de 2.000 neutrófilos, e geralmente pacientes que são tratados, acho que os 2 que eu vi eram refratários já a ciclosporina como segunda linha, e interessante que a gente teve essa vivência. E outra coisa que eu acho que eu ia falar, e o Vinícius falou também, é esse negócio da proliferação LGL no transplante de medula óssea, de às vezes, mesmo transplantadores, às vezes, se surpreender com isso, né? Que não é para se surpreender, né? Que às vezes pode até ser clonal, inclusive, e não quer dizer que é uma doença, é um fenômeno imunológico que ninguém sabe o que é. E eu queria citar um caso interessante que veio recentemente, um colega levantou a hipótese de uma coisa super rara. Eu acho que é uma PTLD-T, um paciente pós-transplante, sendo que o paciente não tinha nenhuma massa, não tinha nenhuma citopenia, não tinha nenhuma lesão de órgão-alvo, ele tinha uns linfócitos estranhos no sangue periférico, e o pessoal do imunofenotipagem, do laboratório onde ele fez, é um linfócito estranho, e que é CD3, e é CD4, é CD8, mas não é LGL, que é CD56 negativo, igual o Pedro falando. CD56 não quer dizer que não é LGL, é TLGL, não sabemos nem a clonagem, e queriam taxar esse paciente de uma PTLD. É mais isso. Ô, Chico, que dose que vocês usaram da Lintuzumab nesse trabalho aí? Puta, não Acho que é 10 ou 10? Peraí, eu tenho ele aqui. O caso que você contou foi citopenia braba, assim, é isso? Refratária várias linhas com pancito e tal? E era uma aplasia com LGL ou era LGL só? Foram 2 casos com LGL mesmo. Desculpa, não sei se eu fechei meu áudio, peraí. Não, tá aberto. Tá aberto, né? Não, eram os 2 casos que eu vi, talvez o Felipe, que está mais tempo, não sei se ele viu mais outro, eram pacientes com LGLT pura mesmo, tinham aplasia de medula. E eu acho que, se eu não me engano, uma era refratária de ciclosporina,
como segunda linha e a outra eu não me lembro quais eram as linhas que eles usaram. Mas, de fato, é uma resposta rápida, assim. Mas faz aquela piadose deve dar aquela plaseada do Campai e recupera com boa resposta aí. Isso. Umas 3 semanas pancito para depois recuperar com... Mas no próprio trabalho eles falam que alguns reativam CMV, alguns chegaram, nenhum teve doença brava, mas alguns chegaram até uma carga alta, e acho que uns 2 pacientes eles trataram preventivamente na série de casos. Agora, desculpa, a dose eu não me Aqui a lembro dose eu achei. É 10 miligramas por 10 dias. É bastante. É alta, né? Mas o primeiro dia você faz dose de teste de 1 miligrama. É mesmo assim, mas é que a dose de aplasia que a gente faz fica bem mais baixa, né, do que essa aí. E com essa dose de 1 miligrama, o paciente já faz uma linfopenia bizarra, de um dia para o outro. Não sei se precisa Que no daquela coisa. nosso tratamento a gente faz bastante alentuziumab para aplasia, né? E a gente usa dose total de 103 miligramas. É flat, né? Esse daí dá 100 miligramas por metro quadrado, né? No total. Então dá bastante, né? Vai dar o dobro tipo, da dose, né? Cara, geralmente. O dobro da dose da aplasia a gente faz subcutâneo, porque acho que os trabalhos de alentuziumab EV eram mais tóxicos mesmo, até por isso que na discussão de aplasia isso sempre entra, né? Mas é só... A gente realmente não teve muito caso, felizmente. No ambulatório nosso de LGL refratária, nunca precisei fazer nada além de ciclofosfamida. A gente tem feito essa ordem, metrexato, ciclofosfamida e ciclosporina. Não está indo tranquilo, realmente não tivemos esse cenário assim mais de refratariedade, né? Mas é legal, acho que eu faria tranquilo o Campas se tivesse um caso grave, acho que mais infelizmente não teve ainda. Esses eram referenciados mesmo como graves, assim, que eram refratários a múltiplas linhas mesmo. Eu acho que sim, né? Como é um centro de referência de aplasia e tal, acaba sendo pegando uns casos já mais mexidos e graves mesmo, né? Legal. Mas aí, os residentes não têm perguntas, é um negócio bem específico, né? É difícil, né? A IMTX para adenocarcinoma não funciona não, viu? Não curou o cara? Não resolveu não. Mas legal, o importante é tentar. Então tá bom. Acho que a gente faz quando aí, Gabi? A LLC semana que vem, então? Você não vai dar amanhã, que vocês falaram, né? Amanhã tem a aula do Dr. Walter de amiloidose. Acho que é a última aula dele. Tá bom. Mas pode ser por mim, pode ser terça, sim. Quinta fica corrido, né, por conta da reunião do pré. Não sei se tem a nossa aula depois, não tem essa Vai semana? cancelar, né? Porque cancelaram a de hoje, né? Aquela da... Eu acho que talvez... Mas dura que a reunião do pré é umas 2 horas. Mais 1h30 de aula. É melhor na terça mesmo, né? Tá bom. Então tá bom. Beleza, obrigada. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta aí? Os residentes não perguntaram nada, né, hoje?